Fala galerinha, vamos dar continuidade às estruturas de Lewis, agora trabalhando com 3 exemplos para que a gente possa fechar esse pedacinho e carregar esses conhecimentos para a gente trabalhar as representações levando em consideração a geometria adequada, beleza? Então nós vamos trabalhar aqui agora com esse composto CH2, Cl2, ok? Vamos desenhá-lo levando em consideração o que a gente já viu e depois a gente parte para um caso um pouquinho diferente, tá? Então nós vamos destrinchar essa estrutura aqui, ó, primeiro em relação aos elementos químicos. O carbono ali presente, ele faz, antes de determinar quantos ele faz, vamos determinar quantos ele tem. O carbono está na família 4A, na tabela periódica, então ele tem 4 elétrons de valência, ok? O hidrogênio, ele está na família 1A, então ele tem 1 elétron de valência, só lembrando, o hidrogênio está na família 1A por questão de configuração eletrônica, não tem nada a ver com o fato dele ser um metal alcalino, viu? Tanto que o hidrogênio na tabela periódica, muitas vezes ele está na família, mas ele está desconectado da coluna, tá? Ou muitas vezes ele está em cores diferentes, tá? Uma cor diferente da família 1A. Então o hidrogênio, e eu tenho aqui o cloro, que está na família 7A, é um halogênio, e portanto tem 7 elétrons de valência, tá bom? E como o Lewis propôs, a partir da regra do octeto, a tendência é adquirir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, no geral. E portanto, o carbono aqui nós vamos prever que ele faz 4 ligações, ok? O hidrogênio, se tem 1 para ficar igual ao hélio, precisa de mais 1, então ele faz uma ligação. E o cloro também faz uma ligação, tá? No geral. Só que nem sempre vai ser obedecido. A gente tem algumas outras estruturas onde o cloro faz mais de uma ligação. Cloro, bromo e iodo. Depois eu posso representar algumas dessas estruturas para vocês, tá bom? Então, carbono, hidrogênio e cloro. E aí, levando em consideração o que a gente tem, qual desses elementos vai ser o elemento central? O elemento central normalmente é o menos eletronegativo, tá? Mas a gente aqui vai usar uma regrinha que ele faz mais ligações, é mais prático para a gente, tá? Então, o central, ele faz mais ligações, que nesse caso, portanto, é o nosso carboninho, ok? Onde o carbono aparecer, galera, ele vai ser o central, não é verdade? Porque ele faz um número grande de ligações, ele é tetravalente. Então, nós vamos aqui colocar o carbono no centro de toda a nossa figurinha. Ele é a chave de tudo, tá? Então, vamos ver quantos elétrons no total a gente precisa distribuir nessa estrutura. Então, nós temos aqui, ó, 4 do carbono, 1 do hidrogênio e 7 do cloro. No entanto, seriam 4 elétrons do carbono, mais 2 vezes 1 elétron para o hidrogênio, porque são 2 hidrogênios na fórmula, e o cloro também são 2. Então, 2 vezes 7 elétrons. Totalizando aqui, ó, 4 mais 2, 6. 6 mais 14, 20. Essas continhas são difíceis, né? Então, 20 elétrons. É o que eu tenho que distribuir por minha estrutura. Então, o carbono está aqui, vamos ligar os hidrogênios e o cloro a ele, tá bom? Então, vamos lá, colocando os elementos aqui, ó. H, o hidrogênio, o cloro e o cloro, ok? E, portanto, lá vamos nós, com a brincadeira, tá? Lembrem-se que, na aulinha anterior, eu falei com vocês, ó, o carbono está na família 4A, então vamos colocar os 4 elétrons dessa forma, de tal forma que eu ocupe todas as posições ali possíveis nesse eixo X e eixo Y. Então, nós estaremos assim e, portanto, dessa forma eu distribuí os Hs e os cloros orientados para aqueles elétrons. Então, vamos lá. Nós aqui precisamos, no mínimo, de uma ligação simples entre cada um dos átomos. Então, nós vamos ter o carbono realizando aqui com o hidrogênio uma ligação simples, com o hidrogênio de baixo uma ligação simples, com o cloro uma ligação simples e com outro cloro também. Ok? O que eu já percebi?
o hidrogênio já completou o que tinha que completar. O carbono também. Oh, beleza! Não é? E, portanto, eu preciso simplesmente agora distribuir os meus elétrons em torno do cloro, a fim de que os 20 estejam ali representados e que também o cloro ocupe, né, o seu octeto, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, para o cloro, já 2, 4, 6 e 8. Para o cloro, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui existem 16, 18, 20 elétrons. Ótimo. Desenhei a minha estrutura de Lewis para esse composto. Tá? E, portanto, na hora de trabalhar com os tracinhos, ok? Nós vamos representar esse composto assim. Combinado? De tal forma que eu tenho aqui os hidrogênios e o cloro ligados ao carbono. Os elétrons não ligantes, nesse caso, não estando sobre o átomo central, não há necessidade da gente representá-los, tá bom? Então, aqui depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a geometria dessas estruturas, ok? Esse compostozinho, ele vai ter uma geometria tetraédrica, tá? Mas isso vai vir em outra aula, não nessa. Então, a estrutura de Lewis para esse compostozinho é exatamente essa que vocês estão enxergando aí, tá bom? Agora eu vou introduzir uma variável, algo um pouquinho diferente para a gente compreender melhor isso tudo. Então, vamos lá. Aqui, por enquanto, vocês estão percebendo que eu estou trabalhando com estruturas que são pequenas. Tá? A gente ainda tem estruturas que são muito grandes e estruturas que vão fugir à regra do octeto. Eu vou trabalhar com elas, né, depois. Então, exemplo 3, aqui o exemplo 4. E aí, vamos trabalhar com essa espécie, ó, com a espécie PCl3, ok? Vamos ver o que tem que ser feito aqui para a gente representar. Então, nós temos o fósforo, tá? Que é um elemento químico que está na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons de valência. E eu tenho o cloro, que está na família 7A, que tem 7 elétrons. Portanto, já sabemos que, nesse caso, o cloro vai fazer uma ligação e o fósforo faz 3. Então, ele faz 3 ligações. O cloro, ele faz uma ligação. Ok. Então, já sabemos também que o central é o elemento que faz o maior número de ligações. Então, o P é o átomo central. Então, já podemos ir direto aqui. Então, o P vai ser o central para a gente. Ok? E quantos elétrons nessa estrutura vão existir? Para que a gente ali possa fazer todas as representações. Então, vamos por partes. Ó, eu só tenho um fósforo, então são 5 elétrons, ok? E cloro são 3, então 3 vezes 7. Totalizando 3 vezes 7, 21, mais 3, 26, tá bom? Então 26 elétrons, né, é o que eu tenho que representar. O fósforo vai ser o central, tá bom? Então lá vamos nós, ó. Coloquem o Pzinho, coloquem o P, e eu vou colocar aqui 3 CLs. Então vamos colocar aqui, ó, à esquerda, abaixo ou à direita. Dá na mesma, tá? Todas as 4 posições seriam equivalentes. Então, entre esses elementos, no mínimo, uma ligação simples. Ó. 1, 2, 3 ligações simples. Essa é a primeira regra. Qual é a segunda? Completar o octeto nos átomos que estão ligados ao central. Então, vamos completar o octeto nos cloros. Então, aqui cada cloro, se ele já tem 2, faltam 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Vamos ver quantos elétrons nós distribuímos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Só que são 26. Então, se eu completei os octetos dos átomos ligados ao central, ok? Depois disso, o terceiro passo, portanto, elétrons restantes, nesse caso nós temos 2, né? Elétrons restantes, são atribuídos
ou seja, eles são colocados, são atribuídos ao átomo central. Oh, beleza. Então, nós vamos observar que o fósforo ele vai ter um parzinho de elétrons não ligantes, tá bom? Então, nós vamos desenhar o PCl3 exatamente dessa forma, tá ok? E aqui, galerinha, né, percebam que a representação de Lewis ela é uma representação bem simples. Ela é trabalhosa. Por quê? Porque eu tenho que fazer os pontinhos, tá? Mas, no geral, nos exercícios, o que nós vamos, né, exigir de cobrança nessas representações de Lewis, normalmente é contar os elétrons não ligantes, tá bom? Sobre um átomo central, dentro de uma estrutura rica em heteroátomos, dentro da química orgânica, por exemplo, tá bom? Mas é importante que a gente entenda como as ligações se processam. Se você conseguir fazer mentalmente a fórmula de Lewis para um composto e já partir para a fórmula de traços, isso vai ser fantástico. Se não, você já tem aqui todos os, né, passos, o mecanismo necessário para que você, né, evolua até chegar a esse ponto, ok? Então, se eu quiser desenhar esse compostozinho, nós vamos ter exatamente isso aqui, ó, PCl, né, 3 e o parzinho de elétrons. Aqui eu já estou desenhando com a geometria adequada, tá bom? Mais tarde nós vamos ver que essa geometria é uma geometria piramidal. Então, se o parzinho de elétrons estiver sobrando sobre o átomo central, eu o represento, tá ok? Porque ele vai ser importante para a gente. Agora os pares, né, não ligantes aqui sobre os átomos mais externos, né, nesse caso ligados ao central, no caso o cloro, não há necessidade da gente representar, ok? Não precisa mesmo. Mas no central é importantíssimo, é obrigatório, podemos dizer assim. Então, essa estruturinha já me ajudou bastante a entender algumas outras coisas que vão, né, aparecer. E agora eu vou para o exemplo de número 5, no qual a gente vai trabalhar, claro, com uma coisinha diferente. Então, vamos lá. Em termos, né, de molécula, o exemplo 5 vai ser uma moléculazinha simples, podemos dizer assim, tá? Mas ela vai me dar a possibilidade de trabalhar algo sensacional. Então, no exemplo, no exemplo de número 1, eu trabalhei com o O2, né, molecular. No exemplo de número 5, eu vou trabalhar com o O3, que é o ozônio. Então, vamos desembolar algumas coisinhas. Primeira coisa, né? Eu tenho oxigênio, são 6 elétrons, né, de valência, ok? E eu espero aqui, né, que o oxigênio ele faça, né, 2 ligações. Então ele faz 2 ligaçõezinhas, né, covalentes aqui. Ok, beleza. Então vamos ver quantos elétrons no total existem nessa estrutura, já que são 6 elétrons e 3 oxigênios, 3 vezes 6, 18. Tá? Então 3 vezes 6 elétrons, nós temos que representar nessa estrutura 18 elétrons, certinho? Então, o que fazer? Galera, só tem oxigênio, tá? Então obrigatoriamente, não precisaríamos nem falar disso, escrever isso, mas o oxigênio é o átomo central, não é? Faz todo sentido. Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Colocar o oxigênio no central e ligar a ele outros 2 oxigênios, tá bom? De tal forma que entre esses elementos, ali, pelo menos, a ligação simples eu encontro. Então, vamos colocar aqui, ó. Existe uma ligação simples aqui, né? E existe uma ligação simples aqui. Qual é o segundo passo? Nós vamos aqui completar o octeto nos átomos que estão ligados ao central. Então vamos lá. Completando aqui, ó. Já tem 2, 4, 6, 8, ok? Aqui nós temos 2, 4, 6 e 8. Mas espera aí, vamos por partes. Deram
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Completei. Só que está sobrando. Não é? Estão sobrando 2. E aí esses elétrons que sobram, nós colocamos eles, né, sobre o átomo o quê? O átomo central. Então vamos colocar aqui, ó. Combinado? Beleza. E a princípio é isso que nós fazemos. Só que o átomo central, eu percebo que ele tem 2, 4, 6 elétrons e ele tem que ter 8. E qual era o mecanismo que nós usávamos? Eu pego um parzinho de elétrons, né, de um átomo que está ligado a ele e jogo ali nesse caso para que uma ligação dupla seja produzida. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, desse oxigênio, vocês estão percebendo que tanto faz de onde eu pegaria, né? Então, eu vou pegar esse parzinho e vou jogar para cá. O que eu vou obter como resposta? Aqui, ó, o oxigênio e oxigênio, ok? Vamos primeiro por pontos. Eu vou aqui colocar os verdinhos. Aqui nós vamos ficar com 2, né? 2 pares, ok? 4 elétrons, e esse parzinho vai vir para cá. Eu vou colocá-lo aqui também em laranja, tá bom? Então, se eu desenhar essa estrutura por traços, o que eu vou perceber? Tá? Opa, tá faltando aqui, né, um parzinho. O que eu vou perceber nesse caso? Então, lá vamos nós, ó, desenhando por traço, oxigênio, simples, oxigênio, dupla, certo? Essa é a representação dessa estrutura. E aí eu tenho um parzinho de elétrons não ligantes aqui. Nesse momento, cuidado, eu não estou representando a geometria adequada, tá ok? Não vimos geometria ainda, estamos falando de Lewis. Então, lá vamos nós. Ok? Essa é a estruturinha do ozônio, não levando em consideração a geometria. Agora, nós vamos observar um fenômeno fantástico. Olha aqui, ó. Eu tenho oxigênio, 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 certo? Essa estrutura, ela poderia ser representada de forma diferente. Por quê? Vocês estão percebendo que eu joguei esse parzinho de elétrons aqui, mas eu poderia ter pegado esse parzinho de elétrons e jogado ele aqui. Ou seja, eu poderia, né, encontrar para o ozônio, oxigênio, eu poderia encontrar para o ozônio a seguinte possibilidade. O oxigênio, dupla, oxigênio, oxigênio. Então, vocês estão percebendo que a dupla ela poderia ser produzida aqui ou aqui, não é? Dependendo de onde o parzinho vai ser destacado. Ou seja, qual dessas duas estruturas ela é correta? Na verdade, nenhuma das duas, tá ok? Vocês estão percebendo que para um mesmo composto eu estou desenhando duas fórmulas de Lewis diferentes. E essas duas fórmulas de Lewis, elas diferem apenas quanto à posição de elétrons, não é? E quando isso existir, for possível, nós vamos, na verdade, nós não vamos encontrar nem a estrutura A, nem a estrutura B. Nós vamos encontrar um híbrido, tá? Essa estrutura A, ela pode se converter na estrutura B só pela troca da posição dos pares, não é? E a estrutura B pode se converter na A simplesmente pela, não é, modificação da posição dos pares. Então, quando isso aqui, não é, for possível, nós vamos ter um híbrido de ressonância. Por quê? Experimentalmente falando, tá? Essas ligações oxigênio em ambos os lados, essas ligações elas têm a mesma energia, elas têm o mesmo comprimento, elas são absolutamente iguais. No papel, eu tenho uma ligação simples e uma ligação dupla. Não é? No papel elas são diferentes, mas na realidade não são. Por quê? Porque a sobreposição dos orbitais nessa estrutura permite que esse parzinho de elétrons se desloque, não é, por todos os átomos, de tal forma que esse parzinho de elétrons ele vai ser distribuído não só entre esses dois oxigênios, mas distribuído também entre esses dois.
É como se esse parzinho aqui, ó, né, ora ele viesse para cá, ora o outro viesse. Tá ok? Então, os pares de elétrons aqui, ó, eles podem se movimentar sobre os oxigênios. Então, nós vamos aqui encontrar, na verdade, um híbrido de ressonância, que é uma estrutura intermediária. Não é nem estrutura A, nem estrutura B. Ok? Esse parzinho de elétrons, ele vai estar distribuído sobre essas ligações de forma igualitária, tá bom? Então, aqui eu omiti o par, né, sobre o central, mas ele está aqui presente. Então, o que nós vamos encontrar é isso. É um híbrido de ressonância, tá? Ó, gente, cuidado. Esse oxigênio aqui ele não tem 10 elétrons não, viu? Aqui, ó, eu coloquei um tracejado aqui, ó. Isso não é um traço representando uma ligação. Então, esse tracejado aqui, ó, indica, né, que o parzinho de elétrons aqui, ele está se distribuindo sobre os átomos, ok? Então, nós vamos encontrar exatamente isso. O parzinho migra para cá, para lá, ok? E essa ressonância, né, que é a deslocalização de cargas na estrutura, ela contribui significativamente para que ali a estabilidade seja maior, tá bom? Então, o híbrido, né, é essa estrutura C, e as estruturas ressonantes A e B contribuem igualmente para que esse híbrido possa existir, tá bom? Na prática, as ligações entre os oxigênios, elas não são nem tão longas quanto as ligações simples, nem tão curtas quanto a ligação tripla. Essa ligação aqui é uma ligação intermediária. Então, nós teríamos aqui, ó, a ligação simples, né? Nós teríamos a ligação dupla e aqui nós temos a ligação intermediária, ok? Como é que isso seria possível? Uma analogia. Na ligação simples, eu tenho um parzinho de elétrons. Na ligação dupla, eu tenho dois pares de elétrons. E na ligação intermediária, aqui, nós teríamos, portanto, como se fossem 3 elétrons. Não é? Se eu deslocalizar esses elétrons de forma igualitária, seria como se desse parzinho da dupla, um elétron estivesse aqui e um elétron estivesse aqui. Dessa forma, as duas ligações seriam absolutamente o quê? Idênticas, ok? Então, nós temos aqui a simples, a dupla e a ligação intermediária. Tá legal? Então, essa deslocalização de elétrons que existe no ozônio e vai existir em outras estruturas que nós ainda vamos trabalhar, essa deslocalização vai fazer com que a estabilidade na estrutura seja maior. Este híbrido C, ele é mais estável do que A e mais estável do que B. Tá legal? Então, a ressonância, ela é um fenômeno importante para a gente. Ela está presente tanto nos compostos inorgânicos quanto nos compostos orgânicos. A ressonância a gente trabalha muito com ela quando vai falar de núcleo benzênico dentro da orgânica, não é? Aquele anelzinho aromático, mas a ressonância ela existe tanto em moléculas orgânicas quanto inorgânicas e o princípio é o mesmo, fazer com que a energia, não é, do híbrido de ressonância seja mais baixa do que cada um dos contribuintes isoladamente, tá bom? Então, essencialmente é isso, tá? Na fórmula de Lewis a gente tem a possibilidade de conhecer um pouquinho a técnica para montar as estruturas que mais tarde vão ser utilizadas para a gente trabalhar com a geometria, trabalhar com a polaridade. E aí, claro, à medida que a gente for avançando, eu vou colocando para vocês algumas exceções também em relação à regra do octeto, tá? Com menos elétrons e também com mais elétrons, ok? Então é isso, galerinha. Boa aula pra gente, tá? Estudem bastante, o que precisarem vou estar sempre à disposição. Valeu, tchau, tchau.